Era um dia comum em uma fábrica de Cotia, em São Paulo, máquinas funcionando, funcionários concentrados em suas tarefas, a rotina de mais uma jornada de trabalho, mas de repente uma história que parecia banal se transformou em um caso de repercussão nacional. Uma funcionária foi demitida por justa causa. O motivo? Flatulência, sim, você não ouviu errado. O que poderia parecer apenas uma piada de mau gosto, acabou virando um processo sério na Justiça do Trabalho. Essa situação, que em um primeiro momento provoca risadas, escancara um debate muito maior sobre dignidade, direitos trabalhistas e até mesmo limites do que pode ou não ser considerado falta grave em um ambiente profissional. Afinal, até que ponto o corpo humano pode ser usado contra o trabalhador? É justo alguém perder seu sustento por causa de um ato fisiológico involuntário? A história chegou às mãos do desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros, do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. E a decisão foi emblemática: dar ganho de causa à trabalhadora. O magistrado destacou que a eliminação involuntária de gases, embora possa causar constrangimentos, não deve ter reflexo na vida contratual. Em outras palavras, não é motivo suficiente para justa causa. Esse caso, apesar de parecer engraçado, levanta reflexões sérias. Isso porque o trabalho é uma extensão da vida humana, e ninguém pode simplesmente desligar suas funções biológicas quando está no emprego. O organismo segue seu curso natural, e isso inclui momentos desconfortáveis que não podem ser controlados. A decisão judicial deixou claro que constrangimentos passageiros não podem ser transformados em punições extremas. E isso faz todo sentido. Se a cada ato involuntário o trabalhador pudesse ser punido com a demissão mais grave que existe, onde iríamos parar? O que mais poderia entrar nessa lista? Um espirro alto, um soluço repetitivo, ou até mesmo uma tosse insistente durante uma reunião? Mas o mais curioso é que essa história foi parar em jornais, portais de notícias e até mesmo em debates acadêmicos. Isso mostra que a fronteira entre o que é considerado comportamento inadequado e o que é, de fato, um problema contratual precisa ser constantemente discutida. O caso da funcionária de Cotia virou símbolo dessa discussão. Vale lembrar que a justa causa é a punição máxima dentro da relação de trabalho. Ela mancha a carteira do trabalhador, impede o recebimento de verbas rescisórias e gera um estigma pesado. Por isso, só deve ser aplicada em casos extremos, como desonestidade, insubordinação ou atos que inviabilizem completamente a relação de confiança entre empregado e empregador. Agora, pergunte se um punho involuntário realmente tem esse peso todo? Ao analisar o processo, o desembargador entendeu que não havia nenhuma intenção de prejudicar o ambiente ou de desrespeitar colegas. Era apenas o corpo humano agindo como sempre agiu. E nesse contexto a decisão foi mais do que técnica, foi também humana. Reconheceu que o trabalhador não é uma máquina perfeita, mas sim uma pessoa sujeita a todas as peculiaridades da biologia. Esse julgamento também serviu como recado para empresas. É preciso cautela antes de punir um empregado de forma tão severa. O poder disciplinar existe, mas não pode ser exercido de forma abusiva. É necessário distinguir o que é realmente falta grave do que é apenas uma situação constrangedora, mas natural. Esse episódio também nos leva a refletir sobre como lidamos socialmente com situações embaraçosas. A flatulência é motivo de piadas, de risadas, mas também de preconceito. Muitas vezes, quem sofre de problemas gastrointestinais acaba sendo alvo de exclusão e até bullying no ambiente de trabalho. O que aconteceu com essa funcionária é de certa forma um reflexo de como ainda precisamos evoluir em termos de empatia e compreensão. A decisão judicial ganhou repercussão porque tocou em algo que todos nós já vivemos em algum momento. Situações em que o corpo falha sem pedir permissão, seja em uma reunião importante, em um transporte público lotado ou em um momento íntimo. Todo mundo já passou por isso. A diferença é que nesse caso, a falha virou demissão. E aqui está um ponto central. O ambiente de trabalho deve ser regido por respeito e bom senso. Isso não significa que qualquer comportamento deve ser aceito, mas sim que é necessário ter proporcionalidade. Uma advertência, uma conversa, talvez até um treinamento sobre convivência saudável, poderiam ter sido opções da empresa. Mas aplicar a pena máxima, isso foi um exagero. E você? Já parou para pensar em quantas vezes a justiça precisa intervir em questões que poderiam ser resolvidas com diálogo? Esse é um exemplo perfeito de como muitas vezes falta comunicação nas relações humanas. A fábrica optou pela punição, mas o tribunal optou pela compreensão. E ao final, a mensagem foi clara: não se pode transformar o natural em motivo para destruir a vida profissional de alguém. Além disso, há um detalhe interessante. O voto do desembargador deixou aberta a possibilidade de situações diferentes. Ele destacou que,
Se houvesse prova de que o ato era intencional, deliberado e repetitivo com o objetivo de perturbar os colegas, a decisão poderia ser outra. Ou seja, não se trata de liberar qualquer comportamento, mas de avaliar o contexto com equilíbrio. Esse caso também nos ajuda a entender melhor a importância da justiça do trabalho no Brasil. Muitas vezes criticada, ela mostra sua relevância justamente em situações assim, quando o trabalhador está diante de um abuso e precisa de proteção. A funcionária de Cotia, sozinha, dificilmente teria conseguido enfrentar a fábrica, mas com a justiça, teve sua dignidade reconhecida. E aqui cabe uma reflexão final. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer que a justiça do trabalho só protege o empregado? Esse tipo de crítica costuma ignorar que o equilíbrio de forças é desigual desde o início. A empresa tem poder econômico, estrutura e recursos. O trabalhador muitas vezes só tem sua força de trabalho. Nesse caso, o tribunal apenas restabeleceu o mínimo de justiça, reconhecendo que ninguém deve ser tratado como culpado por algo que não controla. Assim, o episódio da funcionária de Cotia não é apenas uma curiosidade, mas uma lição. Ele nos mostra como questões aparentemente pequenas podem carregar grandes ensinamentos sobre respeito, dignidade e humanidade. E agora eu quero saber, você acha que a decisão foi justa? Ou acredita que a empresa tinha razão em aplicar a punição máxima? No fim das contas, o que fica é a ideia de que sim, até os episódios mais inusitados podem virar pauta nos tribunais. E que por trás de uma notícia que arranca risadas, existe uma vida, uma história e um direito que precisa ser protegido. E se você chegou até aqui, não esqueça, inscreva-se no canal, curta, comente e ative o sininho para receber os próximos vídeos. Temos muito mais histórias curiosas, reais e cheias de reflexões para compartilhar com você. Você já imaginou ser demitido por soltar um pum no trabalho? Pois é, isso aconteceu de verdade em Cotia, São Paulo! E hoje vou te contar essa história inacreditável, que virou caso na justiça. Uma trabalhadora foi surpreendida com uma demissão por justa causa, depois que seus superiores a acusaram de, vejam só, soltar gases no ambiente de trabalho. Sim, você não ouviu errado. A empresa considerou que flatulência era motivo suficiente para aplicar a punição mais severa prevista na legislação trabalhista, mas calma aí. Vamos pensar juntos. Quem nunca passou por uma situação constrangedora envolvendo gases? É algo natural do corpo humano, gente. E foi exatamente isso que o desembargador Ricardo Arthur Costa e Trigueiros, do Tribunal Regional do Trabalho de São Paulo, considerou ao julgar o caso. O magistrado foi direto ao ponto. Flatulência involuntária não pode ser considerada motivo para demissão por justa causa. Afinal, estamos falando de uma função básica do organismo, algo que não temos controle total. Imagina só se todo mundo fosse demitido por isso, teríamos um problema sério de desemprego no país. A justa causa é uma medida extrema, reservada para situações graves como roubo, violência ou abandono de emprego. Usar essa punição para algo involuntário como flatulência é, no mínimo, um exagero desproporcional. O caso nos faz refletir sobre algo muito importante: o respeito e a dignidade no ambiente de trabalho. Todos nós merecemos ser tratados com consideração, mesmo em situações embaraçosas. É preciso ter bom senso e empatia nas relações profissionais. E sabe o que é mais interessante? A Justiça do Trabalho mostrou mais uma vez seu papel fundamental em equilibrar as relações entre patrões e empregados. Porque, convenhamos, nem tudo que uma empresa decide está necessariamente correto ou justo. Esta história pode até parecer engraçada à primeira vista, mas ela traz uma lição séria sobre direitos trabalhistas e dignidade humana. No final das contas, a trabalhadora teve seus direitos reconhecidos e a demissão por justa causa foi revertida. Se você também achou essa história interessante, não esquece de deixar seu like e se inscrever no canal. Compartilhe com seus amigos e me conta nos comentários. Você já passou por alguma situação constrangedora no trabalho? Como lidou com isso? Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo com mais histórias incríveis do mundo jurídico brasileiro.